nessa aula, vamos tratar um pouco sobre o orçamento público, mais especificamente no que consiste no ciclo orçamentário. Bem, antes de a gente comentar sobre o ciclo orçamentário, é importante entendermos como se dá a atividade financeira do Estado. O Estado, ele exerce a atividade financeira mediante 3 pilares. Um é a prestação do serviço público, ou a oferta do serviço público. 2, através da intervenção do domínio econômico. E 3, ao exercer de forma regular o poder de polícia que a Constituição lhe entrega. Tá? Então, de que forma está estruturado essa atividade financeira do Estado? Basicamente, 4 pilares. Um é a obtenção dos recursos, ou seja, a receita pública. O segundo é o dispêndio desses recursos, ou seja, a execução da despesa pública. Em terceiro lugar, nós temos a gestão e o planejamento dos recursos. E é aí onde entra o orçamento público. E, por fim, a criação do crédito para financiamento dos gastos, o que nós chamamos de empréstimo. Bem, detalhando um pouco mais essa estrutura da atividade financeira do Estado, nós podemos começar pela política fiscal. A política fiscal é o grande norteador dessa atividade financeira do Estado. Então, se a gente destrincha a política fiscal em 2 subpolíticas que a compõem, a política tributária e a política orçamentária, onde a política tributária é a que vai propiciar a obtenção da receita pública e a política orçamentária, do outro lado, é a responsável pela alocação e a execução da despesa pública. Tá? E essa execução da despesa pública vai ser operacionalizada pelo orçamento público. Tá? Então, do outro lado da política, na obtenção da receita, quando essa receita obtida através da política tributária é menor que o nível de despesa gerado para atender a demanda da sociedade, é que se gera aquilo que chamamos de operações de créditos, popularmente conhecida como empréstimo, para que se possa financiar parte daqueles gastos que não foram cobertos pela arrecadação da receita. Okay? Então, esse esquemazinho simples é o que demonstra como funciona a atividade financeira do Estado. Bem, podemos perceber que a LOA, a Lei Orçamentária Anual, o orçamento público, é o principal instrumento de intervenção do Estado na economia. Tá? Porém, ele não é o único instrumento. Ele faz parte de um tripé, de um sistema de planejamento público, onde nós temos o PPA como o instrumento de longo e médio de programação econômica, temos a LDO na base, onde vai fazer o elo, vai fazer a ligação entre esse planejamento de médio e longo prazo e o orçamento, fechando assim o tripé, tá? Sendo o orçamento público o que nós chamamos de lei dos meios, porque é ela que vai promover os meios para se executar as ações que foram programadas lá no PPA. Bem, dito isto, o orçamento público, ele passa por o que nós chamamos de um ciclo orçamentário, tá? Então, a LOA, o orçamento, ela passa por 4 momentos nós vamos chamar isso de ciclo orçamentário. O primeiro seria a elaboração orçamentária. O segundo seria a aprovação desse orçamento. O terceiro momento, a execução do orçamento e, por fim, o controle e avaliação desse orçamento. Tá? Então, vamos comentar de forma simples e rápida cada etapa dessa do ciclo, no que consiste. A elaboração orçamentária consiste basicamente nos estudos preliminares, no diagnóstico macroeconômico do Estado, do município, do país, a definição das prioridades, uma vez que o orçamento é o responsável por captar as prioridades que estão lá colocadas no PPA e vão ser executadas anualmente. E, por fim, a estimação dos recursos, receitas e despesas. Tá? Então, essa é a parte da elaboração
do orçamento. Feito isso, entra-se na segunda parte do ciclo, que é a fase da aprovação orçamentária, onde a peça orçamentária deve ser enviada pelo Executivo até o dia 31 de agosto de cada ano ao Legislativo. Esse deve ser aprovado pelo legislador até o final da sessão legislativa, que vai por meados do dia 22 de dezembro de cada ano. E, por final, esse projeto retorna ao Executivo para a sanção do chefe do Executivo e, por fim, sua publicação. Okay? Então, perceba que esse ciclo orçamentário, ele perpassa o exercício financeiro. Ele inicia num exercício e só vai ser finalizado no exercício seguinte, com a sua execução e o seu controle. Ok? Bem, a execução orçamentária nada mais é do que o cumprimento dos três estágios da despesa pública: o empenho, a liquidação e o pagamento. Tá? Então, toda despesa pública ela tem que passar por esse rito. Lembrando que, anterior ao empenho, a gente tem que cumprir aquele ritual do processo licitatório. Né? Nenhuma despesa pública pode ser feita sem um processo licitatório. Tá? Então, licitou, empenhou, liquidou e se paga. Essa é a fase da execução orçamentária. A fase final, a fase de controle e avaliação orçamentária, ela tem dois momentos distintos. Tá? Um momento é o que nós chamamos de controle interno, onde esse controle vai ser executado pelos órgãos de controle interno do município ou do Estado. No caso do Estado, você tem a Controladoria Geral do Estado. No caso dos municípios, vocês vão ter as Controladorias Gerais Municipais. Em municípios que não tenham a CGM, mas deve ter lá uma Secretaria Municipal de Controle, onde vai fazer o controle e a avaliação da execução do orçamento. Tá? Dentro do controle interno, a esfera que é responsável por esse controle é o Legislativo Municipal e o Legislativo Estadual, representado pela sua Assembleia Legislativa ou Câmara dos Vereadores. Do outro lado do controle, nós temos o controle externo. Esse é executado pelo TCU, o Tribunal de Contas da União, e tem como o Congresso Nacional o seu órgão responsável por esse controle. Okay? Então, isso é um resumo simples e rápido do que é o ciclo orçamentário. Nesse bloco agora, vamos tratar sobre o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, o SICONV. Tá? Bem, o SICONV, ele surge em 2008 com a Portaria Interministerial 127. Ela determina que os atos e procedimentos relativos à formalização de convênios, execução de convênios, acompanhamento, prestação de contas e tomada de conta especial seja agora realizado por meio do Portal de Convênios, popularmente conhecido como SICONV. Tá? É evidente que no transcorrer desse tempo, várias alterações foram feitas nessa portaria. Tá? Então, a portaria mais atual que versa sobre o tema de convênios é a Portaria Interministerial 507, de 24 de novembro de 2011. Tá? Então, essa portaria ela vem substituir, ela vem revogar a Portaria 127, mas o seu conteúdo versa ainda sobre a questão das transferências voluntárias e a celebração de convênios. Então, vamos procurar conceituar algumas coisas importantes. Vamos procurar distinguir o que é convênios e o que é contrato de repasse, uma vez que esses dois mecanismos é o escopo central da nossa portaria interministerial, 507 e anteriormente a 127. Bem, o convênio nada mais é do que um acordo de vontades por meio do qual são conjugados esforços e recursos visando o quê? Disciplinar a atuação harmônica e sem intuito lucrativo. Tá? Então, convênio nada mais é do que a soma de esforços entre o órgão federal e o órgão estadual, municipal, distrital ou alguma entidade privada sem fins lucrativos, no intuito de executar um objeto em comum, um objeto que tenha
que seja de interesse recíproco das partes. O contrato de repasse é um instrumento similar. A única diferença é que no contrato de repasse nós teremos a figura do intermediador financeiro, que normalmente é representado por uma instituição bancária oficial da União. Quem trabalha com convênios já percebeu que, ao optarmos pela opção lá no Siconv, contrato de repasse, automaticamente a instituição que está vinculada a essa modalidade é a Caixa Econômica Federal. Ok? Esse conceito de convênios, de transferências voluntárias, ainda pode ser reforçado através da Lei Complementar 101 de 2000, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, onde ela define que a entrega de recursos, seja de corrente ou de capital, a outro ente da federação, para título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não venha decorrer de uma obrigatoriedade constitucional, legal, ou recursos destinados ao SUS. Fora isso, tudo mais, a LRF classifica como transferência voluntária, o que nós chamamos popularmente de convênios. Bem, então o que é conveniar? Conveniar nada mais é do que se executar um programa, um projeto, uma atividade de interesse recíproco. Tá? Então, quando o governo federal busca firmar um convênio com o município, com o estado ou com outro ente, nada mais é do que uma forma do Estado, da União, estar descentralizando o seu orçamento, uma vez que a União não pode estar presente em todo momento, né, em todo local. Então ele descentraliza o orçamento da União através da celebração de convênios e de contratos de repasse. Esses programas que serão executados, eles vão estar disponibilizados no sistema por órgão, ano e o nome que está no PPA, além das emendas parlamentares quando existir. Tá? Então, a gestão do convênio, ela sempre ocorrerá em uma mútua cooperação, tá? Em igualdade de condições. Não há hierarquia entre o órgão que concede o recurso à União e o órgão que vai receber o recurso, municípios, Estado, Distrito Federal e entidades privadas sem fins lucrativos. Bem, então quem pode se habilitar ao Siconv? Né? Eu já dei a deixa aqui, já acabei falando um pouco. Quem pode se habilitar ao Siconv são os municípios, o Distrito Federal, o Estado e as entidades privadas sem fins lucrativos. Sendo que na esfera pública, municipal, distrital e estadual, tanto órgãos da administração direta quanto da indireta podem estar habilitados a se credenciar no Siconv. Bem, então o que é que o Siconv trouxe de facilidade, né? Quais são as novas iniciativas trazidas pelo Siconv? A primeira, que eu julgo mais importante, é o registro de todo o ciclo de vida dos convênios. Quem trabalha com convênios há algum tempo, lembra que nós tínhamos a Instrução Normativa 01 de 97, que normatizava a elaboração, a celebração, a execução e o acompanhamento dos convênios. E nessa época, todo esse processo, todo esse ciclo de vida dos convênios era feito de forma material, né? Você tinha que imprimir os documentos, você tinha que arquivar os documentos em pastas a Z. Então, toda essa vida do convênio era arquivada, né, em pastas, em papel, e o risco de se extraviar a documentação, de se perder a documentação era muito grande. No sistema, isso meio que melhora, né? Você tem todo o processo de convênio arquivado no sistema, contanto, claro, que você alimente o sistema, né? Bem, outras inovações trazidas pelo Siconv, que eu julgo importante, é o cadastramento prévio de todos os proponentes, tá certo? Então, todos aqueles órgãos, todas aquelas entidades que almejam lançar uma proposta de convênio no Siconv, estará lá previamente cadastrado.
A divulgação anual dos programas, né? Isso também, eu julgo, ser uma inovação importante, uma vez que antes você tinha que ter um conhecimento prévio do PPA do governo federal, do orçamento do governo federal e sair catando esses programas para saber quais ações estavam disponibilizadas. Agora não. No Siconv, no momento que você vai cadastrar a proposta, você vai clicar lá na abazinha lá, programas, e ele vai dar toda a relação de programas por ministério e por ano. Tá? Outra inovação importante do que o Siconv traz é a democratização na distribuição dos recursos públicos. Né? Então, o município mais longínquo que exista do Poder Central está concorrendo de forma igualitária à repartição desses recursos públicos através das transferências voluntárias. E, por fim, o envio eletrônico dos projetos. Né? Não há mais necessidade de fazer aquela juntada de documental, encadenar, mandar para o SEDEX, porque tudo isso vai ser enviado agora de forma eletrônica pelo sistema. Bem, então, resumindo, né, o Siconv, ele traz um fluxo operacional que fica muito mais célere e transparente, desde a celebração do convênio, da execução do convênio e da sua prestação de contas. Lembrando que, entre a celebração e a execução do convênio, existe um ato que deve ser realizado, como é realizado para toda ação do setor público, que é a publicação. Né? Uma vez que o convênio não é publicado, ele não tem valor. Então você celebra, publica, para partir para a execução. Entre a execução e a prestação de contas, existe o encerramento do convênio. Né? Executou, cumpriu os prazos, executou todo o recurso que foi liberado, você encerra o convênio e aí você tem um prazo de 60 dias, para a prestação de contas. Ok? Se essa prestação de contas não foi aceita, ela voltará para o conveniente, para o município, para o estado, para o distrito ou a entidade privada sem fins lucrativos, para que ela faça os ajustes necessários. Feitos os ajustes, ela volta mais uma vez para o Ministério, para o governo federal, quem concedeu o recurso, para ser analisado. Mais uma vez, houve inconsistência, ela voltará para o conveniente. Se esse processo se repetir de forma persistente, o que acontece? Nós entramos naquela modalidade conhecida como tomada de contas especial. Tá? E aí vai se julgar se houve dolo, se houve dano ao erário público, né? Todo aquele procedimento que os senhores gestores públicos e servidores públicos já conhecem. Bem, eu trago um quadro, uma tabela com dados para ilustrar o quanto o Siconv democratizou a repartição dos recursos públicos. Tá? Se a gente pegar aqui o ano de 2008, o valor total, o valor global de convênios firmados entre a União, estados e municípios, dava o total de pouco mais de 500 milhões de reais. Isso totalizava um montante de 870 convênios firmados com a União. 2008, o ano em que foi instituída a portaria interministerial 127, que criou o Siconv, né? Ou que regulamentou o Siconv, melhor falando. Em 2009, o ano seguinte, esse total passa dos 500 milhões para mais de 6 bilhões e meio de reais de recursos transferidos por convênio. O que sai de 870 convênios em 2008 para 16.415 convênios firmados no ano seguinte, após a criação do Siconv. Para termos um parâmetro de comparação, em 2008, nesse total de pouco mais de 500 milhões de reais de convênios, só o Nordeste percebeu 196 milhões de reais em convênios, o que dava o total de 224 convênios firmados. No ano seguinte, o Nordeste foi contemplado com mais de 1 bilhão e 800 mil reais em recurso de convênio, o que sai de 224 convênios firmados para 4.013 convênios firmados. Então, isso é um exemplo para mostrar o quanto o Siconv democratizou o acesso ao recurso, o quanto o Siconv traz a transparência na gestão dos recursos públicos.
Bem, então vamos falar um pouco mais agora sobre as fases que compõem o convênio, tá? São basicamente 3 fases. A fase preliminar ou fase parcial, é aquela fase correspondente à celebração do convênio. A segunda fase, que nós chamamos de fase intermediária ou a fase de gestão do convênio. E a terceira fase, que é a fase final, que nós chamamos de fase de prestação de contas do convênio. A fase preliminar é a fase onde a figura do proponente está presente, está mais presente. Ou seja, o proponente é aquela figura no processo do convênio que vai providenciar o credenciamento e o cadastramento do órgão no SICONVE. Tá? Ele registra a proposta de trabalho, elabora o projeto básico e o termo de referência. E vai ser responsável por comprovar a regularidade fiscal do órgão, uma vez que para você submeter a proposta de convênio, o órgão tem que estar com a sua regularidade fiscal em dias. Outro partícipe, outra figura dentro do convênio é o convenente. Tá? Esse é o responsável por manter os recursos do convênio em conta bancária específica e vai executar o convênio até a sua prestação de contas. Então perceba que o convenente ele vai atuar na segunda fase do convênio, na fase da gestão do convênio e vai atuar na fase final do convênio, na prestação de contas do convênio. Veja bem, tem uma observação a se fazer com essas 2 figuras aqui. O legislador, ao criar a figura do proponente e do convenente, ele faz isso de forma a tornar a matéria o mais didática possível. Contudo, no mundo real, lá aí no seu órgão, na sua secretaria, no seu município, na sua repartição, nós sabemos muito bem que o proponente de um convênio é a mesma figura do convenente do convênio. Essas figuras se confundem, né? É uma só. O mesmo ator que vai cadastrar o órgão no sistema, o mesmo ator que vai elaborar a proposta, o plano de trabalho, o termo de referência, é o mesmo ator que vai gerenciar o convênio, que vai executar o convênio, que vai prestar contas do convênio. Então era só essa adendo que eu queria dar. Apesar da legislação, do legislador, separar esses 2 atores dentro do processo de convênios, no mundo prático, aí no seu órgão, nós sabemos que o proponente e o convenente é uma figura só. Outro partícipe do convênio é o concedente. Esse é o responsável por analisar o cadastramento que vocês enviam, né, a proposta de trabalho, o projeto básico, o termo de referência e analisar a regularidade fiscal. Tá? Tudo isso está localizado na primeira fase do convênio, a fase inicial. Quem é o concedente? Normalmente, um órgão do governo federal. É quem vai conceder o recurso. É o responsável também por publicar o convênio, uma vez celebrado, e é também o responsável por liberar os recursos destinados ao convênio. Bem, então, feito isso, quais são as condições básicas para se celebrar um convênio, né? Entendido quem são os partícipes, entendido quais são as fases do convênio, quais são então as condições, quais são os pré-requisitos para que esse convênio seja celebrado. Primeira, a compatibilidade com o objeto a ser conveniado. Isso é de suma importância. Imagine, senhores, se a Secretaria de Educação de um município A quer propor ao governo federal um convênio para reformar e ampliar uma escola. O que vocês imaginam? Que essa Secretaria Municipal de Educação vai propor esse convênio ao Ministério da Justiça? É evidente que não. Por quê? Porque o objeto não é comum, o interesse não é recíproco. O objetivo do Ministério da Justiça é outro, os interesses são outros. Então, a quem a Secretaria Municipal de Educação vai se reportar, vai submeter o projeto? É evidentemente que é o Ministério da Educação. Então, quando a gente fala em compatibilidade do objeto, é isso, é vocês saberem a quem vocês vão solicitar o convênio, a quem vocês vão solicitar o recurso, né? O interesse tem que ser recíproco, ok? Segunda condição, o plano de trabalho tem que ser aprovado, tá? Esse plano de trabalho vai depender muito do critério adotado pelo concedente. Ao entrarem no SICONVE, vocês vão perceber lá que cada programazinho que vocês vão escolher, existem suas regras específicas
de submissão de projeto. Alguns vão exigir um plano de trabalho simplesmente, outros vão exigir o termo de referência, um projeto mais elaborado, enfim, vai depender das regras do jogo. E quem dá as regras do jogo é o concedente. Terceira condição é a comprovação da situação da regularidade fiscal. Município nenhum, estado nenhum, órgão nenhum consegue conveniar com o governo federal se estiver inadimplente, se estiver irregular fiscalmente. FGTS, INSS, tudo isso aí tem que estar regularizado, tem que estar com suas obrigações em dia. Não estando, automaticamente o Estado ou o município entra no calque. Então, o Estado, o município, a entidade, fica impedida de conveniar. Bem, então foram três as condições básicas para se conveniar. Relembrando. 1. A compatibilidade do objeto. 2. A aprovação do plano de trabalho. E 3. A regularidade fiscal. Bem, e quais são as vedações, né? O que é que veda a celebração de um convênio? Primeiro, o valor a ser solicitado. Todo valor que seja inferior a R$100 mil, ele não é passível de ser conveniado. Traduzindo, para que se possa celebrar um convênio com a União, o projeto tem que ter um valor mínimo de R$100 mil. 2. É vedado celebrar convênios com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigente o agente político, o cônjuge desse agente, o parente em linha direta, em linha colateral ou por afinidade, tá certo? Então, o órgão, a entidade, o dirigente é um agente político, ou sua esposa, ou seu filho, ou seu genro, ou sua irmã, ou sua tia, não pode, é vedado, ok? Terceira vedação, entre os órgãos da administração pública não se celebra convênio, pessoal. Por quê? Porque entre um órgão e o outro órgão da mesma esfera pública, o que existe, na verdade, é um termo de parceria, né? Não tem cabimento a Secretaria A transferir recurso para a Secretaria B para a execução de um objeto, uma vez que esse recurso sai do mesmo orçamento. Não há cabimento o Ministério A conveniar com o Ministério B, uma vez que o recurso oriundo para isso sai do mesmo orçamento, o orçamento da União. Então, quando existe esse tipo de situação, nós chamamos de termo de cooperação técnica. Esse é o instrumento utilizado para se celebrar, para se executar um objeto entre órgãos da mesma esfera. 3. A inadimplência que eu já falei aqui, tá? Então, o Estado, o município, o distrito, a entidade está inadimplente, ela não consegue firmar convênios e nem contrato de repasse. É vedado ainda celebrar convênio com pessoa física ou entidades privadas com fins lucrativos. Em hipótese alguma, entidade privada com fim lucrativo e pessoa física consegue celebrar convênios com a União. Outra vedação é para a realização de serviços ou execução de obras que serão custeadas com operação de crédito, sem que essa operação de crédito esteja devidamente programada no orçamento do Estado ou do município. Uma outra vedação é com as entidades públicas ou privadas cujo objeto social não corresponde àquele objeto a ser conveniado, tá? Então, por exemplo, digamos que a empresa alagoana de turismo vai querer firmar um convênio com o Ministério da Justiça. Não há, né? O objeto social é distinto, tá? Não tem compatibilidade do objeto. Então, nesse caso, também é vedado a celebração de convênios. É vedado a celebração de convênios com o Estado, Distrito e Município, quando a soma das despesas oriundas das parcerias públicas e privadas ultrapassam 1% da receita corrente líquida do Estado ou do município ou do distrito. Tá? Bem, dentro dessas vedações, no mais, o convênio pode ser celebrado
de forma a se ofertar o bem ou o serviço público à coletividade. Para uma dessas vedações, existe uma saída. Qual é? Qual delas estou falando? Estou falando do limite de R$100 mil. Nós sabemos que existem municípios pequenos que não conseguem chegar a esse valor nos seus projetos. Então, como fazer para conveniar com o governo federal? É simples, é buscar a alternativa do consorciamento público, né? Municípios se juntam, né? Órgãos se juntam a fim de montar um projeto e que a soma dessas demandas cheguem ao limite igual ou superior a R$100 mil. Tá? Então, para escapar da vedação do limite de R$100 mil, basta que o município adira, entre e forme um consórcio público com outros municípios. Outro ponto importante dos convênios é a contrapartida. Tá? A contrapartida, muita gente, ao iniciar o trabalho convênio, se atrapalha ao calcular essa contrapartida. A contrapartida, ela não é calculada sobre o valor repassado do convênio. Muito pelo contrário, a contrapartida ela tem que ser calculada em cima do montante do convênio, do valor total do projeto. Por exemplo, se o projeto a ser submetido é na ordem de R$100 mil, o valor da contrapartida tem que ser em cima dos 100 mil e não do valor que o Ministério repassará para vocês, tá certo? Então, se é 10%, é 10% em cima dos 100 mil e não 10% em cima dos 90 mil a ser repassado, ok? Outro detalhe sobre a contrapartida é que ela pode tanto ser em forma de recurso financeiro ou em bens e serviços, contanto que a contrapartida em bens e serviços ela possa ser economicamente mensurável, ela possa ser calculada. Por exemplo, determinada secretaria do município vai submeter um projeto para reestruturar institucionalmente um departamento qualquer, tá? Então, dentro desse projeto está lá compra de equipamentos, aquisição de carros, de computadores e como contrapartida o município vai dar o prédio, vai dar o local, vai dar a sala. Contanto, essa sala, esse prédio, ele tem que ser mensurável economicamente, tá certo? Tem que ser avaliado e mensurado economicamente para que seja colocado como contrapartida. O cálculo da contrapartida, ele está observado, ele está disposto na LDO do governo federal. No entanto, não é necessário que vocês busquem a LDO para procurar a fórmula de cálculo ou os índices colocados pela LDO. O próprio Siconv vai dar toda essa regrinha lá, na medida que você for acessando lá os programas, tá certo? Então, escolheu o programa tal, ele já vai dar lá a regra da contrapartida. Se é 5%, se é 10%, se é 2,5%. Não precisa acessar a LDO. O próprio Siconv já traz essa informação. Bem, dito isto, outro componente importante do convênio é o plano de trabalho, tá? É o principal documento, na verdade, no âmbito do convênio. Dentro do plano de trabalho é onde vocês vão justificar o porquê da proposta, vocês vão descrever o objeto a ser conveniado, vocês vão detalhar o cronograma de execução, vocês vão detalhar o plano de aplicação e o cronograma de desembolso. Tá? Então, esse é o documento básico para qualquer convênio. Qualquer convênio, ele tem que ter, no mínimo, um plano de trabalho onde contenha esses componentes básicos. Então, vamos falar um pouco de cada um desses componentes, tá? De forma sintética. A justificativa nada mais é do que informações que você vai dispor para justificar a importância do seu município, do seu estado, da sua região ser contemplada com o recurso federal, né? Por que o município A merece o recurso e não o município B? Quem vai dizer isso é a justificativa. Então, quanto melhor a justificativa do projeto, maior a chance do plano ser aprovado. A descrição do objeto é reservado às informações relacionadas à execução do projeto, tá? Do programa, da ação a ser executada. O cronograma de execução, ele na verdade existe para dar conhecimento do detalhamento da execução do objeto, com início,
meio e fim. O plano de aplicação, você vai informar aqueles detalhes acerca do orçamento, né? O meu objeto vai ser executado em tal período e para cada etapa do meu projeto ser executado, eu vou utilizar tais rubricas do meu orçamento. Consumo, capital, consultoria, material de expediente. Então, você vai detalhar lá os elementos de despesa no plano de aplicação, cada um deles com seu valor. O cronograma de desembolso nada mais é de você traçar uma linha temporal dizendo quando você vai executar cada parte do convênio, quando você vai receber o convênio, né, para cada etapa que foi lá programada. Além do plano de trabalho, existe o projeto básico, que pode também ser solicitado a vocês. E esse projeto básico, ele consta de alguns elementos importantes, como, por exemplo, a etapa ou fase. A etapa ou fase de um convênio é a divisão existente na execução de uma meta. O que significa isso? Que para cada projeto que eu tenha, esse projeto tem que ter um número de metas e esse número de metas tem que corresponder ao número de etapas. Por exemplo, eu tenho um projeto com 2 metas, onde cada meta custa R$50 mil, totalizando R$100 mil. Para cada meta desses R$50 mil, eu tenho que ter etapas e fases que correspondam ao valor total desses 50 mil, para cada etapa. Então, etapa 1, 50 mil. Para essa etapa 1, eu tenho 5 fases, cada uma de 10 mil, que perfazem os 50 mil da meta. Meta 2, eu tenho mais 5 etapas, mais 5 fases, cada uma de R$10 mil, que totalizam os 50 mil. Tá? Totalizando, fechando assim o projeto em R$100 mil. O objeto do projeto é o produto que vocês irão entregar à sociedade. Qual é o objeto? A reforma da escola, construção do hospital, aquisição de ambulância, qual é o objeto? Tá certo? O objetivo geral já é diferente, tá? Não é o produto, mas sim o que será desenvolvido pelo convênio, tá? Então, qual é o meu objetivo? Meu objeto é a construção de um hospital. Mas qual é o objetivo? Meu objetivo é melhorar o atendimento básico à saúde no município, diminuir a mortalidade infantil, dar assistência às gestantes, enfim. O objetivo é aquilo que vai acontecer, aquilo que vai ser desenvolvido com a aquisição do objeto. Na justificativa, é sempre importante a gente estar contextualizando a importância da parceria entre o proponente e o concedente. E sempre que possível, demonstrar isso através de indicadores quantitativos e qualitativos. A metodologia do projeto, ela deve descrever, deve mostrar de forma simples de que forma o projeto será executado. Ou seja, vocês têm que mostrar que o projeto ele é execuível, né? Ele não é algo fantasioso, ele pode ser perfeitamente executado. E isso vai estar descrito na metodologia. O público-alvo, que é outro componente do projeto básico, ele vai determinar quais atores serão beneficiados com esse projeto, com esse convênio. Se é construção na escola, o público-alvo, crianças, jovens, adultos que vão se beneficiar da educação no município. Se é um hospital, se é uma maternidade, as gestantes, enfim. Você vai ter que localizar quem é o público-alvo que será beneficiado pelo convênio. Os resultados esperados, outro componente do projeto básico, você vai ter que identificar, demonstrar ao concedente aonde você está antes do convênio e o que você espera, e aonde você espera chegar ao executar o convênio, tá? Então, por exemplo, o município, o estado tem um índice de analfabetismo muito elevado. Com a execução do convênio, que é construir escolas, reformar escolas, ampliar escolas, espera-se que o índice do analfabetismo caia para X% daquele índice anteriormente apresentado, e assim por diante. Tá? Outro componente importante do projeto básico é a planilha orçamentária, e é essa que demanda o maior trabalho dentro do Siconv, porque é nela que você vai descrever de forma pormenorizada cada item, cada bem, cada serviço a ser adquirido pelo convênio, com as suas quantidades, unidades de medida, valor unitário e valor total. E esses itens terão que ser lançados de forma individualizada no sistema.
Bem, por fim, vamos tratar aqui do termo aditivo, tá? Depois de falado tudo isso que falamos sobre o convênio, suas etapas, suas condições, suas vedações, né? O termo do projeto, o termo de referência, celebrado o convênio, publicado o convênio em execução, eu pergunto a vocês, é possível alterar esse convênio no meio do caminho? Sim, é possível. Para isso, nós utilizamos um instrumento chamado de termo aditivo. Esse termo aditivo, ele pode aparecer em duas modalidades, o termo aditivo de prazo e o termo aditivo de valor, tá certo? O importante é observar o seguinte, em nenhum momento o objeto do convênio pode ser alterado, tá certo? Vamos exemplificar. Digamos que o convênio tenha sido realizado para a construção de uma escola, tá certo? E no meio do caminho, você percebeu que sobrou dinheiro do convênio, né? Você conseguiu licitar menor, sobrou recurso da aplicação e sobrou recurso. E agora? Eu vou perder esse recurso? Eu vou devolver esse recurso? Não. Eu vou aditar o meu convênio, tá? Então, eu posso aditar o prazo, ou seja, eu preciso de um maior prazo para executar o resto do convênio, então eu vou solicitar ao Ministério mais 30 dias, mais 60 dias, mais 90 dias de ampliação do convênio, para utilizar o recurso restante. O importante é salientar que esse aditivo tem que ser pedido com antecedência mínima de 30 dias antes do término do convênio. Tá? Perfeito, resolvemos um problema, o prazo. E o resto do recurso? Em que eu vou gastar? Lembrando que eu não posso alterar o objeto do convênio, mas eu posso ampliar o objeto do convênio. Então, se o meu convênio foi a construção de uma escola e sobrou recursos para esse convênio, eu posso, por exemplo, acrescentar a construção da quadra de esporte da escola. Eu posso acrescentar a construção de um laboratório de ciência para a escola. Percebe? Eu não alterei o objeto. O objeto continua sendo construção da escola. Eu estou apenas ampliando o objeto. E para isso, eu utilizo um termo aditivo de valor, acrescentando o valor que sobrou, seja do valor principal, seja dos rendimentos. E lembrando, importante, todo termo aditivo deve ser publicado, assim como o termo do convênio, uma vez que temos que atender o princípio constitucional da publicidade dos atos do setor público. É isso aí, pessoal.